Então vamos lá, vamos a dois exercícios extras aqui sobre produtos de solubilidade. O primeiro é esse. Então, um experimento conhecido como chuva de ouro consiste na recristalização à temperatura ambiente de iodeto de chumbo PbI2. A formação desse sal pode ocorrer a partir da mistura de nitrato de chumbo e iodeto de potássio. Outro produto dessa reação é o nitrato de potássio em solução aquosa. Repara que ele deu a reação, eu até nos meus vídeos de aula a gente comentou a respeito dessa reação, tá? Tanto o PbNO3 quanto o KI são sais brancos, solúveis em água a temperatura ambiente, enquanto o PbI2 é um sal amarelo intenso e pouco solúvel nessa temperatura e precipitando como chuva dourada. Tá? Esse é exemplo de um enunciado típico que a gente tem, que o cara está informando absolutamente tudo a respeito de solubilidade dos sais. Aí ele fala assim, um laboratório, 2 frascos, 100 ml de solução 0,1 mol por litro de PbNO3, tá? 2 e 100 ml de 0,2 mol por litro de KI foram misturados. Ao primeiro frasco foi também adicionado 20 ml de água destilada, enquanto o segundo frasco foi adicionado 20 ml de iodeto de sódio. A tabela a seguir apresenta os dados de solubilidade dos produtos da reação em diferentes temperaturas, 4, 32 e 80, tá aí. Responda aos itens considerando os dados e o equilíbrio químico de solubilidade, PbI2, Pb2+, mais 2 e menos, aí que ele dá para a gente, né? E que é o equilíbrio típico de solubilidade que a gente estudou. Daí ele fala, indique se o procedimento do frasco 2 favorece ou inibe a formação de mais sólido amarelo. Então vamos começar com o item A, que é a pergunta: ele favorece ou inibe a formação de sólido amarelo? Então você tem PbI2 aqui, ó. O equilíbrio até dado por ele, PbI2 sólido, Pb2+, 2 e menos, aquoso, e junto a esse equilíbrio, a gente vai adicionar, né, o que ele fala do iodeto, né, que é o ciclo de sódio. Ele vai pegar isso, ele vai adicionar o NaI, que é um sal solúvel, bem solúvel, ou seja, você está adicionando no sistema Na+, mais I-. Então você está adicionando um íon comum aqui, ó. Então você está aumentando a concentração do iodeto via adição do iodeto de sódio. Aí o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, desloca para a esquerda, e a hora que desloca para a esquerda, aumenta a formação do precipitado, do PbI2 sólido, que é o precipitado. Ou seja, aumenta a cor amarela do sistema aí. Certinho? Então, esse é o item A, efeito do íon comum. Vejamos o item B. Para separar o precipitado da solução do primeiro frasco e obter PbI2 sólido seco, foi recomendado que após precipitação fosse realizada uma filtração em um funil com papel de filtro, seguida de lavagem no precipitado com água para se retirar o KNO3 formado. E na sequência, esse precipitado fosse colocado para secar. Nesse caso, para se obter a maior quantidade de PbI2, é mais recomendado o uso da água fria ou da água quente a 80 graus Celsius. E ele pergunta para a gente justificar aí a nossa resposta. Então vamos olhar a própria tabela aqui, né? A tabela diz assim, tá? Você tem a filtração, daí você tem a lavagem do precipitado com água para se retirar o KNO3. Agora, é importante entender que se eu misturar com a água, né? Então, eu entendo que depois da filtração você tem ainda um pouquinho de KNO3 e PbI2. Você quer retirar aí o KNO3. Né? O KNO3 é muito solúvel em água, principalmente comparado com o PbI2, segundo a tabela que a gente vê aqui. Só que tem um perigo de você fazer a temperatura muito alta aqui.
ou seja, 4 ou 80. Se fizer 80, o nosso PBI2 vai ser muito mais solúvel do que a 4. E na hora que você passar água, ele vai capturar muito mais PBI2 do que a 4 graus Celsius. E eu não quero isso, né? Nós queremos separar bem esse precipitado, o PBI2 sólido e seco, né? Então, é muito importante então você colocar uma água que seja uma água mais fria, porque a solubilidade do PBI2 ela é menor em água fria, certo? Eu vou só colocar aqui na nossa luzinha o PBI2 a temperatura de 4 graus Celsius, mas não vou ficar escrevendo aqui muito a resposta, por quê? Para não tomar muito tempo. Então, a 4 graus Celsius, por quê? Porque a solubilidade é menor. A explicação foi falada aí na discussão do exercício. Muito bom. Então, vejamos agora o nosso item C. Nesse item C, nós temos encontre a constante do produto de solubilidade a 32 graus Celsius. Ele tem que determinar qual temperatura é, porque isso muda com a temperatura. Então, é a 32 graus Celsius que nós queremos achar a KPS. Só que a KPS tem que ser achada em mol por litro. E a tabela aqui apresenta a solubilidade aqui, ó, em grama por litro. Então eu tenho que passar para mol. Então vamos fazer isso. É só o trabalhinho de passar para mol usando aqui, ó, a massa molar. Então vamos lá para a nossa lousinha. Então a gente pescou os dados aqui, né? 0,922 gramas por litro a solubilidade e 461 gramas por mol. Então vamos passar essa solubilidade para a concentração molar, que é a concentração comum vezes a massa molar. Então é praticamente 922 vezes 10 a menos 3 aqui, tá? Dividido por 461. Então, a gente tem que, nitidamente, isso daqui é 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, eu tenho, né, do tanto que você joga desse cara, somente em 1 litro aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3 mol vai dissolver. Então, vou ter 2 vezes 10 a menos 3 mol de PBI2, só que aqui 4 vezes 10 a menos 3 mol de iodeto. Então, vamos jogar no KPS que está escrito aqui, ó. O KPS aqui, ó. Então, o KPS vai ser 2 vezes 10 a menos 3 vezes aqui 4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, o KPS vai ser 16 vezes 2, 32 vezes 10 a menos 9. 3,2 vezes 10 a menos 8, o KPS do iodeto de chumbo. Agora o 2. Metais Mn+ em água, dependendo do pH, formam hidróxidos insolúveis. Esse comportamento pode ser descrito pela equação 1, que relaciona o valor do pH com o logaritmo da concentração do metal Mn+, para cada uma dada temperatura, em que KPS é a constante do produto de solubilidade do hidróxido no metal. Então, no fundo, isso daqui a gente tem essa equação, né? Log de Mn+, log do KPS, mais 14N, tá? Menos N aqui, pH. Certo? O comportamento da equação 1 é representado no gráfico, tá? E esse gráfico, no qual as linhas mostram o valor do pH e log de Mn+. Então tem vários caras aqui, né? E certo, em que inicia em que C, né, inicia a precipitação de cada um dos metais. Muito bem. Então a gente tem a dependência do pH 2 aqui, um pouquinho menor, variou o pH aqui do crômio, por exemplo. pH 6, precipitação começa com log
quando o log de mn mais é 10, é menos 5. Então tá aqui, ó. Tá? Você modificou um pouco o pH, você vai ter precipitação, vai começar a precipitação aí. Em condições mais alcalinas do que apresentada na linha de cada metal, será observada a espécie insolúvel como hidróxido. Em condições mais ácidas do que apresentada na linha, né, será observada a espécie em sua forma solúvel. Muito bem. Então, basicamente, é a fronteira, né? As linhas são as fronteiras entre você ter a parte solúvel e a parte insolúvel. Pinte no gráfico da folha de respostas a região onde o Cr3+ se encontra na forma solúvel e o Ti4+ se encontra na forma insolúvel, certo? Então, a gente tem que pegar o gráfico aí da folha de respostas e falar a parte da parte solúvel e a parte insolúvel. Então, ele fala para a gente aqui no enunciado, que eu acho que é um detalhe importantíssimo, que, né, quando ele fala para a gente que o comportamento da equação, ele fala aqui, que as linhas representam a precipitação, né, em condições mais alcalinas do que apresentada na linha de cada metal, ser observada uma espécie insolúvel como hidróxido, e mais ácidas será apresentada a sua parte insolúvel aí, né? Como ele quer nesse item A, ele quer para a gente aqui, ó, pintar no gráfico a região se encontra de forma solúvel, né? Então é a parte mais ácida, né? Quando ele está mais ácido e a forma insolúvel do TI, a gente tem que é a forma mais básica para eles. Então eu tenho que chegar aqui, ó, entre as duas linhas. Então eu estou pintando exatamente o que ele está falando no enunciado. Então tá aqui, ó, essa região que você vai ter uma forma mais solúvel para crômio 3 mais menor que 6, forma mais solúvel do crômio, não hidróxido de crômio 3, e aqui para pH maior que 2 você vai ter a região aí mais insolúvel para o TI aí, ok? Então esse é o nosso item A. Vamos agora para o item B. Então vamos ver o item B. O item B ele fala assim, ó, as linhas que representam Mg2 mais Ca2+ possuem a mesma inclinação, mas diferem das inclinações das outras linhas que representam crômio 3+ e Xn+, que possuem a mesma inclinação entre si. Indique a carga de N de Xn+, e justifique com base na equação 1. Então, vamos lá, por que tem inclinação igual? Por que tem inclinação diferente? É isso que ele está perguntando para a gente. Quando você pega essa equação aí que você está vendo, né, o que ela diz para a gente? Ela diz que esse cara, log de Mn+, é o eixo Y no gráfico. Ó. Esse é o eixo Y, certo? Log do KPS, o que será que é isso, né? Mais 14N, tá? Menos N, pH. pH é o eixo X aqui, ó. Ó, esse é o eixo X que a gente tem. Tudo bem? Então você tem o eixo Y, o eixo X. E veja o seguinte, esse cara aqui, ó, pra gente, o que vai ser esse log de 14PS mais 14N aqui? Como é que a gente vai tratar esse cara aí? Esse bichinho aí, vamos dizer que eu vou colocar isso daí como um coeficiente linear, tá? Coeficiente linear. E esse n é o coeficiente angular. Numa equação y igual a b mais ax. Então, log de mn mais é o y, o x é o valor de pH do sistema, b é essa coisa aqui, log de kps, e esse a é esse n. Porque, como ele está falando em inclinação, lembra que o coeficiente angular está associado à inclinação
aí da curva no gráfico. Por que que você acha que a inclinação tem a ver, é igual do Mg2 mais e Ca2 mais? Porque aqui, ó, é 2 mais e 2 mais. É o N, que é a carga do cátion aí, né? É a carga do cátion. Então, esse N está associado à carga do cátion aqui, ó. Tá? Então, carga do cátion. Portanto, a gente já pode escrever sendo N a carga do cátion, que a gente nitidamente vê que a inclinação é igual do Cr3+. Então, o xn+, na verdade, é um x3+, certo? E é assim que a gente justifica aí a nossa curva, usando a equação como ele pediu, beleza? E por último, nós temos aí o nosso item C. Indique qual das espécies tem maior valor de KPS, CaOH2 ou MgOH2. Justifique com base nas afirmações dadas, ou seja, talvez com o nosso gráfico aí, com o nosso equação. Então, vamos justificar aí qual deles tem o maior KPS. Então, vamos pegar aqui, talvez a melhor maneira de saber o KPS desses dois caras é usar o gráfico, né? E vamos usar o gráfico, né? A hora que a gente usa o gráfico aqui, a gente consegue usar a equação que ele deu e, através da equação, a gente pega o log do KPS, porque o N vai ser 2, né? A gente escolhe um valor de pH, então temos que escolher aí para o Mg2+, e para o Ca2+. Então, a gente escolhe aqui, vamos usar o gráfico, porque o gráfico vai me ajudar aqui. Se eu pegar aqui o menos 1, eu vou projetar aqui o Mg2+, eu vou projetar aqui esse cara, né? Nós vamos ter aqui a seguinte coisa. O gráfico não ficou muito bom aí, mas vamos lá. Para o nosso Mg2+, nós vamos ter que, usando a equação 1 log de Mg2+, a gente tem menos 1, a gente tem log de KPS, tá? Mais 14 vezes 2, certo? Menos 2 vezes aqui o pH do Mg2+, que vai ser 9, bem no meio aí. Então, a gente vai ter que o log do KPS dele vai ser menos 1, menos 28, mais 18. Então, o log do KPS vai ser quanto? Menos 11. Então, o log do KPS aí vai ser menos 11 para a nossa continha aí. Certo? Para o Mg2+, é o que a gente tem aí, né? Então, perfeito. Então, nada mais do que isso. Muito bem. Agora, para o Ca2+, o que a gente vai ter? Então, para o Ca2+, vamos fazer a continha. Olhando o gráfico também, a gente pegou menos 1, log do KPS dele, vai ser, vamos fazer a leitura aqui, vai ser 14 vezes 2, que é igualzinho, certo? Menos 2 vezes, agora 12, né? É 12 aqui, ó, o Ca2+. Então, a gente vai ter log do KPS, vai ser menos 1, menos 28, mais 24. Então, log do KPS vai ser aqui menos 4, menos 5. E, portanto, tá? Esse log é o PKS, vamos dizer. Assim como a gente tinha PKA, PKB,
Esse daqui parece o PKS, né? Então, quem tem, aqui pode ser, você pode escrever KPS, tá? 10 elevado a menos 11, se a base é 10. KPS aqui, 10 a menos 5. E a pergunta dele era exatamente quem, né? Qual das espécies tem KPS maior? Então, o CaOH2. CaOH2 maior que o MgOH2. Já era esperado isso, né? Por quê? Porque a gente sabe que o CaOH2 é mais solúvel que o MgOH2. Bases da família 2A são solúveis, exceto o magnésio. A gente tinha estudado isso, certinho? Então são esses os exercícios que eu queria discutir com você. Caiu aí na FUVEST do ano passado e são exercícios interessantes de KPS. Forte abraço e a gente se fala na próxima.